Voglio bene come a te, ogni giorno, ogni istante, Bom, dolcemente. pessoal, 4h10. Eu acho que a gente pode dar início à nossa conversa, né? Vamos? Vamos lá. Estamos os três da mesa já aí e já temos várias outras pessoas aí presentes. Um prazer enorme estar aqui. Eu acho que o Dinho pode começar. Luiz começa, que é nosso anfitrião. Gente, então tá, boa tarde. Nós estamos começando o projeto Z Convida, que é uma série de 10 encontros que se iniciam hoje e vão até o dia 30 de maio, sempre aqui no Zoom e com convidados especiais. As mesas trarão temas relevantes para as artes cênicas na contemporaneidade, os quais serão discutidos por integrantes do Grupo Z, seus convidados e participantes. As inscrições, assim como a programação completa, estão disponíveis em link na bio do Instagram do Grupo Z. Lá vocês podem acessar e compartilhar. Nessa primeira parte, cada um dos convidados terá até 15 minutos para uma fala inicial sobre o tema de hoje. Logo após, abriremos para a plateia. Vocês podem enviar suas questões no chat, aqui embaixo, ou se inscreverem para falar, abrindo câmera e microfone na hora que forem chamados. Participem. Por enquanto, eu peço para vocês desligarem os microfones. Para a nossa primeira mesa, Caminhos da Direção, nós convidamos o Fernando Marques, diretor do Grupo Z, Luana Eva, produtora cultural, e o Willer Vilaças, da Árvore Casa de Artes. Z Convida é um projeto selecionado no edital de Artes Integradas, por meio do edital emergencial da Lei Aldir Blanc, da Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo. Dinho, é com você. Beleza. Eu achei que eu fosse o último. Podia colocar os convidados primeiro, porque ser o último é melhor porque você pega carona no que os outros dizem, né? Quer dizer, eu pego, pelo menos. Enfim. Bom, que bom estar aqui, que bom que a gente possa conversar sobre esses assuntos. Quando o Zê postulou esse projeto, uma das argumentações foi justamente que talvez a gente tenha pouca oportunidade de conversar, de discutir entre a gente sobre os nossos fazeres, né? Assim, tem uma questão que é um certo isolamento do Espírito Santo em relação ao resto do país, mas eu acho que a gente tem também uma questão que é muitas vezes pouco intercâmbio entre nós mesmos, né? Pouca possibilidade de conversarmos entre nós sobre o nosso fazer. Então isso é bem legal. Me sinto feliz com isso. Sobre essa história dos caminhos da direção, eu fiquei pensando assim, qual o papel da gente como diretor, né? Fiquei pensando na minha prática, e sobretudo na minha prática dentro do meu grupo, né? Não exclusivamente, mas sobretudo na minha prática dentro do meu grupo, assim. Qual o meu papel como diretor? E é uma pergunta difícil de responder. Na verdade, eu não consigo respondê-la assim categoricamente. É esse o papel, né? É essa a função. Eu consigo pensar mais no que eu quero, no que eu desejo que seja. Porque se a gente pensar assim na evolução histórica, né, dessa figura do encenador, da encenadora, né, primeiro que é uma coisa muito recente, né, historicamente, assim, essa figura
dessa pessoa responsável pela encenação, pela direção teatral, como a gente conhece hoje, ela surge ali pelo século XIX, e vai se consolidando, sobretudo no século XX e tal. Mas, porque aí tem aquela história de que antes o teatro estava centrado na dramaturgia, né? Quer dizer, a função do espetáculo era dar voz ao dramaturgo, era dar corpo ao texto dramatúrgico, né? E aí tem uma questão interessante de autoria. A gente, né, dizia-se que você ia assistir o espetáculo do autor tal, né? Você ia ver, sei lá, o Hamlet do Shakespeare. Porque era isso, era o Shakespeare que você ia ver. Na medida em que, por uma série de questões históricas e tal, o texto perde essa centralidade, essa preponderância, a encenação começa a ocupar esse lugar, né? Então, a encenação passa a ser o centro do acontecimento teatral, né? O cerne da coisa não está mais no texto dramatúrgico, mas no acontecimento teatral, no evento. Com isso, a gente tem também um deslocamento, quer dizer, o espetáculo deixa de ser a materialização do texto, o texto passa a ser um dos elementos do espetáculo, né? E aí há quem veja o espetáculo como uma rede de signos, né? Então você tem o texto na mesma linha que você tem cenografia, atuação, figurino, a iluminação, enfim, todos os fatores, né? Para alguns é uma rede de signos nesse sentido, ou a justaposição de vários elementos, ou a composição de vários elementos. E o encenador passa a ser a pessoa responsável por organizar todos esses elementos, né? Por organizar esses signos. E nesse sentido, tem um deslocamento de autoria. Quer dizer, aquela posição que era do dramaturgo, né? Eu vou assistir ao Hamlet do Shakespeare. Não, agora eu vou assistir ao Hamlet do diretor tal. Eu vou assistir sei lá, o Beijo no Asfalto da diretora tal. Então, essa posição de autoria se desloca do dramaturgo para o encenador, para a encenadora, enfim. E aí tem uma coisa que me incomoda um pouco, que é a minha busca sempre foi por um teatro de grupo, desde o início da minha história no teatro. E um grupo com uma relação mais horizontal. Então, não me interessa muito essa posição, no meu caso, de diretor, que seja um superior hierárquico, que esteja no centro do fazer teatral. O que me interessa é ser parte de uma equipe criadora, né? Tão horizontal quanto possível. A questão é que a gente tem introjetado na gente essa imagem desse diretor, um diretor centro da função teatral, né? Uma imagem paternalista do diretor e paternalista no sentido de quem é responsável, de quem cuida, de quem conduz a coisa. Porque como é o diretor o responsável pela organização desses elementos da cena, desses signos, enfim, como se queira chamar, passa a ser dele a autoria. Isso dá uma ideia de que todas as outras pessoas envolvidas na criação estão, em alguma medida, subordinadas a essa pessoa, né? Tem essa ideia de subordinação. Tem uns elementos que eu acho interessantes, assim, que eu já vi outras pessoas
falando, eu vou tentar me lembrar o nome delas para fazer justiça, enfim. Mas eu li uma coisa super interessante, que é o seguinte, o Barba já disse, né, o Eugênio Barba já disse em algum lugar, em algum momento, que o diretor é o primeiro espectador e quem tem o poder da palavra final. E essa ideia do primeiro espectador está ligada à noção que eu acho que a gente tem muito forte, que é do diretor como olhar externo, né? O olhar de fora da cena. E isso tem uma coisa interessante, porque faz uma delimitação de espaços. O espaço do elenco é a cena. O diretor, como primeiro espectador ou como olhar externo, está na plateia. Isso já propõe uma separação física, uma separação de corpos mesmo, sabe? E isso se reflete nessas relações hierárquicas. Agora, é um de fora delicado também, né? Porque tem essa separação, mas você está dentro do processo. Não dá para dizer que o seu olhar é o olhar de um espectador que vai assistir ao espetáculo. Mas tem essa separação. E aí, essa noção de hierarquia me incomoda. E eu tenho umas outras questões que é nesse sentido de organizar, né, os elementos. Essa noção de organização dos vários elementos do espetáculo tem a ver com uma coisa de dar unidade ao trabalho, né, dar organicidade ao trabalho, dar unidade ao trabalho, mas tem também a ver com produção de sentido. Quer dizer, você organiza aquilo tudo para produzir sentido no espetáculo. E aí, bom, tem algumas questões. Primeiro, a gente já não sabe se essa unidade é algo tão... é um objetivo a ser perseguido nas formas contemporâneas de arte, né? Para muitas linguagens, o que se busca é justamente a autonomia desses elementos, a experiência que seja múltipla. Inclusive, porque, e aí a gente vai para o segundo ponto, que é como é que a gente vai garantir a produção de sentido se a gente não controla a leitura do outro? Percebe? Nenhum de nós tem controle sobre a experiência do espectador em relação ao espetáculo, em relação ao nosso trabalho. Por mais que eu trabalhe na produção de sentido, tentando garantir um sentido para o meu trabalho, eu não tenho controle, e ainda bem, sobre a leitura que o espectador fará daquele trabalho, sobre o que será que a experiência daquele trabalho para o espectador, enfim, não tem controle sobre a recepção. Ora, se eu não tenho controle, como é que eu vou garantir essa produção de sentido? Percebe? Eu posso trabalhar pela produção de sentido, mas não posso garantir que sentido será esse. Bom, se isso é assim, qual é a minha função, no fim das contas, como diretor? Né? E é o que eu falei no começo, eu não tenho uma resposta categórica para isso. Mas eu penso, no meu caso, que o que me agrada, a ideia que me agrada, é de ser alguém que tem uma relação horizontal com os meus colegas de trabalho, com o elenco, com atrizes, atores, com outros artistas envolvidos, com outros técnicos, né? Então, eu fico pensando que uma função possível seja a de provocador. Alguém que está ali no sentido de levantar provocações para que todos os artistas envolvidos desenvolvam o seu trabalho criativo, né? Talvez de ser um facilitador. Facilitador no sentido de
promover a criação dentro do ambiente do grupo, dentro do ambiente de produção artística, de ensaio, de alguém que caminha junto. Mas essa posição de facilitador também, ela pode ser facilmente confundida com uma coisa meio paternalista. Sabe, uma visão de que o diretor é responsável pela harmonia do grupo? O diretor é quem lida com as questões do elenco e tal, parará? E não, não. Assim, a gente parte do princípio de que somos uma equipe formada por pessoas adultas, que estão todas ali em função de um mesmo objetivo e somos todos corresponsáveis por aquele trabalho. Não tem que ter ninguém para pegar ninguém pela mão e conduzir para lugar nenhum, né? Enfim, o que eu acho é que, no fim das contas, essas considerações deixam muito mais uma lacuna sobre, então, no final das contas, o que é que a gente faz, né? Ou pelo menos o que é que eu faço. Não estou querendo também generalizar as minhas questões, né? Colocar como se fossem questões de todos, são minhas. Então, mas talvez gere muito mais lacunas nesse sentido de, afinal de contas, o que a gente faz, o que é que a gente deve fazer, o que se espera que a gente faça, do que traz respostas nesse sentido. Eu acho que é algo também, essa resposta é alguma coisa que vai se desenhando com o próprio trabalho e em cada trabalho. E para fechar, é engraçado, assim, porque nessa história de Dizer Convida, eu estou em duas mesas, né? Nessa que a gente está fazendo hoje e na última, que fala sobre a cena e política, sobre as questões ligadas à política e às artes cênicas e tal. E eu acho que tem uma coisa, um ponto aqui entre as duas coisas convergem, que é o seguinte: eu comecei a fazer teatro porque eu gostava muito, enfim, eu me sentia muito atraído por aquilo, etc., parará, mas também e sobretudo porque lá nos meus 16, 17 anos eu queria mudar o mundo, o que é uma ingenuidade, obviamente. É uma ingenuidade você achar que vai mudar o mundo e é uma ingenuidade você achar que vai mudar o mundo fazendo teatro. Então, hoje, aos 50 anos, eu faço teatro porque eu quero mudar o mundo. Com a mesma, não com a mesma ingenuidade, mas o propósito continua sendo o mesmo. E aí, o que me parece fundamental é: eu não posso, por exemplo, ter como diretor, no meu caso particular, que muitas vezes ocupa no mesmo trabalho a posição de dramaturgo e de diretor, quer dizer, seriam as duas posições que historicamente ocupam centralidade e tal, eu não posso ter com o meu meio uma relação autoritária se o que eu quero é transformar o mundo num lugar menos autoritário. Não tem sentido, né? Sei lá, você monta um espetáculo, vamos usar um termo talvez datado, um espetáculo de protesto, por exemplo, falando sobre liberdades, democracia, etc., mas com relações de trabalho extremamente autoritárias. Não tem nenhum sentido, né? Talvez a gente transforme mais talvez a gente transforme mais o mundo, instaurando no nosso meio relações de trabalho e relações interpessoais, de maneira geral, mais saudáveis, do que tentando passar uma mensagem. Porque, conforme eu já disse, a gente não tem controle sobre que mensagem a gente está passando, né? Então, estabelecer essas relações e cuidar dessas relações talvez seja
o grande lance. Então, por isso me parece fundamental, e vou repetir, eu não quero criar generalidades, eu não quero dizer que esse deva ser o caminho de outras pessoas, eu estou falando do que eu persigo. Para mim, é essencial abolir essa posição de centralidade, essa posição que seja hierarquicamente superior, essa posição de um possível paternalismo, de um possível autoritarismo, e, inclusive, a posição de autor dos trabalhos. É uma posição de autoria, sim, mas, para mim, precisa ser uma posição de coautoria, né? Para mim, não dá para pensar sabe, o esquema do teatro de diretor, em que o diretor tem a sua concepção do que será o trabalho e... Luiz está me pedindo 1 minuto aqui no chat. Não, ele está me dizendo que eu tenho 1 minuto. Já entendi, Luiz. Eu fui lento. É a recuperação da Covid, mas já entendi. Então, assim, tem que ser uma posição de coautoria, né? E não dá para ser aquela história de ter os outros membros da equipe como executores da sua concepção, executores da sua ideia, né? Não, o que me interessa é uma equipe que construa junto a ideia, que construa junto a concepção. Claro que, para isso, a gente precisa trabalhar, e esse trabalho precisa ser diário, na sala de ensaio, nas relações do grupo, etc., no sentido de desconstruir uma imagem que a gente tem por uma herança cultural, pelo senso comum, etc., de sermos os donos de qualquer coisa, né? Não somos donos de nada abaixo da propriedade privada. É isso. Vou terminar por aqui, depois a gente conversa mais. Ótimo, Dinho, obrigado. Willer, você voltou, né? Tinha caído aí a conexão, mas deu para voltar. Você está aí? Está ouvindo? Está vendo? Voltei. Eu tava meio... Vamos lá com você agora? Você consegue aí falar tranquilo? Eu mudei de... Oi, tá me ouvindo? Não, pode conseguir. Eu acho que eu caí aqui. Tá me ouvindo? Caí de novo. Não, você tá aparecendo. A câmera que está um pouquinho lenta, mas dá para te ouvir. Bom, eu estava em outro ambiente, caiu, eu não peguei a fala inicial do Dinho, nem a sua de abertura, né, dessa mesa, mas, enfim, estou de volta aí, esses perrengues da internet, né? Então, agora sou eu, né? Eu sigo aqui... Só recapitulando, então, para você entender. São 15 minutos para cada um de fala. O Dinho acabou de ter os seus 15 minutos. Estou passando a bola para você. Depois a gente vai para a Luana. Enquanto isso, pessoal, relembrando, Dinho aí fez várias ponderações, falou. Vocês podem escrever questões ou se inscrever para a segunda parte, que a gente vai ter logo depois da Luana, que é de perguntas, de diálogo, de sugestões, de comentários, enfim. Willer vai falar agora, vai falar sobre o nosso tema, né, caminho da direção, suas observações. Vai falando, vocês podem no chat se inscreverem para falar logo depois, ou já enviarem questões, que aí eu vou aqui organizando tudo e na hora, na segunda parte, a gente faz essa dinâmica de perguntas, conversas e tal. Beleza, Willer? É isso. Agora com Beleza. você. Obrigado, Luísa. Eu queria, primeiramente, dizer da minha alegria e felicidade de poder estar nesse momento com vocês, de ter essa oportunidade de a gente discutir, dialogar sobre a cena, né? Cena do Espírito Santo e, de modo geral, também a cena brasileira do qual a gente está inserido. Então, eu
fico muito feliz e agradecido de estar aqui com vocês. E aí eu acho que é importante, primeiro, tem gente que eu acho que não me conhece, né? Não conhece o trabalho, não conhece a minha história, né? Enquanto artista, é importante eu fazer essa introdução para me colocar, a partir dessa pequena explanação, como eu enxergo o lugar da direção dentro da nossa relação de trabalho, minha e da Vanessa, de grupo, e dentro de um contexto social do qual a gente está inserido dentro do nosso território. Então, primeiro é importante, o Dinho termina falando de a baixa propriedade privada, né? E aí já deixa bem enfatizado uma relação de predominância hegemônica e de poder econômico do capital. E aí, a partir dessa fala, é importante eu situar em que lugar que eu estou nessa relação de mundo que a gente vive, que é capitalista e que é opressora e que é individualista. Então, o meu teatro e o meu lugar de fala e de expressão, ele está ligado a um lugar de classe trabalhadora, né? De uma classe que, ao longo da história, ela foi oprimida e reprimida. E o teatro que se faz, ainda hoje, em sua grande maioria, é um teatro predominantemente hegemônico, determinado por uma cultura de pensamento elitista e hoje burguesa capitalista. Então, eu acho que fazer essa introdução me coloca dentro de um lugar, dentro desse mundo, e dentro de uma perspectiva de afirmação estética, política e teatral. E aí, ao longo da minha trajetória com teatro, dentro da Folgazões, foi na Folgazões, é importante citar isso, que eu me reconheci enquanto integrante de um grupo, de um coletivo teatral. A minha experiência de grupo e formação, enquanto um ser que compartilha pensamentos e desejos de produção e de pensar mundo através da arte, se deu na Folgazões, e ali eu desenvolvi um processo em equipe de trabalho coletivo, de criação e de direção. Então, me situar que dentro dessa esfera, dessa linha cronológica da função do diretor, o meu trabalho ele está ligado a um trabalho de atuador, de ator, dentro de uma perspectiva de classe, e de princípios de trabalho coletivo, que foi se construindo ao longo de uma trajetória de trabalho em grupo, através de percepção, descoberta, de muito conflito e de muito erro. De muito erros, de muito acertos, né? Também, né, mais erros do que acertos. E então eu venho dessa história de trabalho e de um trabalho que afirma a perspectiva do teatro popular, ou seja, do teatro não predominantemente hegemônico, validado como legítimo, né? Então, é desse lugar que eu falo, de um lugar de ator que nega essa ideia de diretor, por mais que algumas vezes eu tenha assumido esse lugar de diretor, esse nome diretor, mas eu compartilho muito das colocações que o Dinho traz, as provocações que ele traz, né? Eu acho que pensar um processo centralizador, absolutista, não deixa de ser, é um problema e está na raiz de muito do que a gente vive hoje. Então, acho que pensar no processo de criação artístico e estético, do ponto de vista coletivo, é uma possibilidade de a gente construir mundos possíveis e contra-hegemônicos, né? Contra essa visão de mundo reacionária, de mundo elitista, individualista, que é pregada aí como um modelo de mundo ideal e que muito mais separa a gente do que coloca a gente em relação de diálogo. E aí, a palavra diálogo, eu acho que pensar o diálogo, o processo de construção e criação da direção, na perspectiva dialógica, vai muito dentro de uma perspectiva que ela surge muito forte, ou ela ganha uma ênfase muito forte a partir da década de 60, né, e 70, que vai gerar um movimento, por conta do movimento contra a cultura, né, e que vai, de uma certa forma, provocar, de uma forma mais aprofundada, essa visão de um trabalho a partir das práticas coletivas, né?
E aí é nesse lugar que é lógico que isso é um filtro, né? É uma forma do qual eu me identifico, de qual eu busco construir o meu teatro, o nosso teatro, de uma perspectiva que ela está bem alocada dentro dessa perspectiva contra-hegemônica, e aí é importante que a gente pense, a partir desse lugar, que a gente é uma ilha, né? Apesar de existir um movimento muito forte do teatro contemporâneo, isso não é, pelo menos ao meu ver, o que predomina na cena, né? Assim como na pedagogia, na educação, né? Esse pensamento e essa intervenção de prática no mundo, buscando um mundo mais justo, mais humanizado, ela é um pensamento que se constrói a partir de uma lógica contra-hegemônica que, se a gente for parar para pensar, não é predominante, né? É um espaço de resistência, de luta, mas não é predominante, né? Então, eu acho que, a partir dessas colocações, e pensando o meu processo enquanto artista dentro de um espectro de grupo e de coletivo, que ainda se constrói no movimento de caminhar, no fazer, no experimentar, e a partir das trocas e dos aprendizados que a gente tem tido enquanto integrante da Folgazões, enquanto com diretores que a gente trabalha, vai num caminho que busca afirmar essa perspectiva de trabalho de cocriação coletiva, no caso, né, sendo até redundante aqui, mas buscar afirmar uma perspectiva de trabalho que se constrói dialogicamente a partir de uma tentativa, porque isso também não é fácil, não é simples e não é fácil, né? Que seja horizontal, e aí, até para mim, na minha visão, um pouco mais radical do que a ideia do colaborativo, né? Porque o colaborativo ainda existe, por mais que seja cocriação, que seja coletivo, mas existe, de uma certa maneira, quem acaba arrematando cada elemento da função que compõe a obra teatral. Então, o que a gente tem buscado hoje, e isso pode-se dizer que é um desenvolvimento da nossa experiência, minha e da Vanessa, enquanto integrante de um grupo que foi a Folgazões, o que a gente tem buscado enquanto caminhar hoje, de olhar para o nosso trabalho enquanto uma forma que é estética, que é uma produção simbólica e também de intervenção no mundo, é buscar, a partir da nossa prática, enquanto co-criadores de uma obra cênica, um diálogo que seja horizontal e que se dá num processo lento de construção, de revisitar aquilo que a gente vai desenvolvendo ao longo do nosso processo de trabalho criativo. E aí, isso se dá, muitas vezes, né, no nosso caso, sem essa figura do olhar de fora, né? Esse olhar do diretor propriamente, essa figura. E aí a gente recorre a algumas possibilidades por exemplo, de gravação, ou mesmo de um feedback do público, porque a gente não tem como saber se o que a gente está produzindo enquanto material cênico, se de fato é algo que toca, que chega nas pessoas. Então, dentro da sala de ensaio, tendo essa função de ator e também de co-criador e diretor do nosso trabalho, né? Então, a gente recorre a possibilidades de diálogo com o público, com pessoas próximas. E aí tem uma questão também, que como a gente trabalha muito dentro da perspectiva de rua, né, a gente acaba meio que não alienando os processos de construção do que a gente faz. Então, a gente acaba tendo uma visão integral, vamos pensar assim, de todo o nosso processo do que a gente está constituindo. Então, a gente passa pelo processo da criação do figurino, de pensar a questão da dramaturgia, de pensar a questão da cenografia. Então, nenhum desses processos de trabalho ele se dá a partir de um olhar de fora. Se existe esse olhar de fora, ele é muito construído conjuntamente com a gente. Então, a gente costuma dizer que a gente chama pessoas que vão assessorar a gente
por exemplo, dentro de uma perspectiva de algo que a gente não tem muito domínio. Então, a gente busca estudar, se apropriar daquilo, e quando a gente não consegue dar conta, a gente chama alguém que tem um conhecimento mais aprofundado sobre determinado assunto ou aspecto da obra teatral para poder contribuir para o nosso processo, mas sem deixar que esse processo saia das nossas mãos, né? Do ponto de vista da nossa processo de construção. Então, eu vejo muito, depois eu acho que a Vanessa também vai poder contribuir, porque eu não consigo pensar e falar sobre um processo de trabalho e direção, uma perspectiva coletiva, como a gente vem buscando desenhar, sem que haja também vozes que estão dentro desse processo. Então, hoje, a gente, enquanto grupo, enquanto árvore, sou eu, a Vanessa, e mais uma integrante, que era do NPTR, né? Mas a gente chama um núcleo de trabalho familiar, né? Então, eu acho que trazer depois o olhar também da Vanessa sobre isso complementa, eu acho que o que eu estou querendo trazer, porque eu trago a minha fala, né? A fala de um homem, né? Tem essa relação dela, que é uma mulher dentro de um grupo, e que vai trazer questões pertinentes a ela, que dialeticamente se constitui, a gente vai construir enquanto uma obra cênica. Eu acho que assim, eu achei que tivesse falado pouco, mas só falta de luz, então falei bastante. Eu acho que eu já trago assim algumas questões que pode proporcionar também ampliar essa discussão e essa conversa. E é isso, eu acho que dou a minha fala inicial como encerrada aqui. E seguimos. Obrigado, Willer. Luana, agora é com você, Luana. Mesmo esquema, 15 minutinhos aí para você trazer suas questões, suas considerações. Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, gente. Eu já começo pedindo desculpa. Vocês estão ouvindo uma sirene? É isso, gente, durante essa mesa, tá? É sirene, é obra, é gente gritando, tá normal, eu tô bem, tá Normal. tudo certo. Vamos lá. Mas, antes de tudo, eu queria agradecer muito o convite. Eu estou muito honrada de estar aqui. Dizer que é uma sacanagem falar depois desses dois. Eu não tenho o que falar, gente. Depois dessas duas pessoas maravilhosas, gente, eu não, né? Eu estou muito feliz mesmo. Obrigada, Zê, pelo convite. Admiro demais o trabalho de vocês, assim como admiro demais o trabalho do Willer, da Vanessa, lá na Árvore Casa das Artes. Então, assim, gente, eu estou me sentindo meio flutuando aqui, tá? Eu não sou uma diretora, né? Assim, eu tenho experiências em teatro, em colaboração, em assistência, então, mas eu acho que talvez eu fiquei pensando muito desde que fizeram um convite para mim, gente, o que eu vou falar, né? O que eu vou contribuir, mas eu acho que eu vou trazer a minha experiência aqui nos grupos que eu passei, na minha experiência atual, que está muito mais ligada à produção de teatro do que, não só produção de teatro, produção em geral, mas que talvez possa auxiliar, ajudar aqui no debate. Eu acho que vocês trouxeram coisas importantes, assim, apesar de nunca ter assumido a direção, gente, esse nome para mim já é pesado, assim, só de falar a direção eu já fico meio, justamente por conta dessa questão de que a minha percepção em relação ao trabalho é muito mais me dá a mão e vamos juntos do que eu sou o dono da coisa e vamos fazer algo, né? Então, para mim, me interessa muito mais essa relação de vamos juntos do que algo hierárquico. Porém, na minha juventude, porque hoje eu sou uma idosa de 81 anos, gente, então tem que levar eu para o sol, para tomar sol, voltar para casa, então eu já passei dessa fase. Mas participei de dois grupos por muito tempo, né? No começo, eu participei do grupo Teatro Empório, que tinha uma formação e
um jeito de trabalho muito tradicional, né? A gente tinha o diretor, que também era dramaturgo, mas com esse olhar muito de tem uma obra e vou executar, e vocês executam, assim. Mas isso, eu creio, isso foi importante ter passado por essa fase, por essa experiência, porque isso me abriu caminhos para pensar outras formas de trabalho também. Então, assim, no meu modo de ver, na minha experiência, isso tem uma importância muito grande, né? De seguir uma ideia que às vezes não era a minha ideia, ou não era a ideia daquele grupo, né? Era uma concepção do diretor, do dramaturgo, era aquela concepção. Isso teve essa importância, especialmente nesse começo, assim, porque a gente construiu coisas que eu acho que são sensíveis para a gente naquele momento, né? E aí era essa mesma ideia, gente, olha isso. Como é que a gente consegue ser fino com uma moto passando aqui, gente? Desculpa. Mas a ideia naquele momento, acho que nessa cabeça muito jovem, assim, de querer mudar o mundo, a gente sabia mais ou menos o que a gente estava fazendo, né? Mas essa questão de querer mudar o mundo, de querer fazer teatro, de não ter muito espaço para fazer, a gente se permitia a esse formato, né? Então, acho que o que o Dinho trouxe, a gente quer mudar o mundo, eu continuo com essa visão hoje nos meus trabalhos. Eu quero mudar o mundo, mas eu também quero encantar o mundo. Eu também quero causar algum tipo de reflexão, não tão agressiva como era, hoje um pouco mais amadurecida, né? E aí, essa questão de autoridade foi tão forte para a gente. Quando eu saí do grupo Teatro Empório e a gente monta a Confraria de Teatro, que era um grupo formado só por mulheres, né? Hoje eu já não faço mais parte do grupo, mas naquele momento era um grupo formado por mulheres. Essa questão do diretor, da diretora, ou sei lá, quem viesse para falar, para participar dos projetos, era tão importante para a gente no sentido de não ter realmente alguém que comandasse, que direcionasse a gente. Então, a gente não tinha figura de direção dentro do grupo. Eram 4 atrizes que produziam, que atuavam e que faziam o que desse para fazer. E aí é legal, porque a gente passou por 2 experiências nesse grupo, eu passei por 2 experiências nesse grupo, que foram experiências de residência com diretores e dramaturgos de fora do estado, de fora do grupo, né? Não eram pessoas que tinham relações com a gente, né? Relações de amizade, ou eram pessoas que foram convidadas para trabalhar no grupo. E aí, engraçado que todos homens, né? A gente trabalhou com 2 dramaturgos e 2 diretores homens. Mas isso dá uma outra peça, porque era uma dificuldade muito grande na época de encontrar mulheres que escreviam, mulheres que dirigiam, disponíveis para fazer essa loucura que é uma residência, porque você precisa de tempo, viagem e tudo mais, enfim. Mas, voltando à questão da experiência da direção, o primeiro trabalho que a gente fez na confraria, que foi Mesas Falam e Se Movem, a gente ainda trabalhou num modelo um pouco antigo da coisa, né? Então, o texto, apesar da gente expressar para o autor, foi um texto encomendado, a gente expressar para o autor o que a gente queria, não era a gente fazendo, né? Era o autor, nas concepções dele, a gente expressando o que a gente estava desejando falar, porque naquele momento a gente desejava muito falar, mas olha que ingenuidade pela voz de um autor, né? E o diretor, que gente, só para esclarecer, o autor era meu Deus, eu não tive Covid não, mas eu estou tendo lapsos de memória. Tá uma coisa isso. Ricardo Ian. Obrigada, senhor. Ricardo Ian era o autor e o diretor era o Luiz Fernando Lupe, de São Paulo, Ricardo de Minas.
Aí o diretor vem para o Espírito Santo fazer o processo com a gente, e aí a gente já estava com uma ideia forte assim de sair do teatro tradicional, no palco e tal, quebrar um pouco isso e ir para espaços alternativos. Isso a gente já estava bem querendo fazer, né? E aí a gente faz todas as ruas, estou confundindo até o nome das peças, todas as mesas falam e se movem. A gente faz mesas falam e se movem, principalmente a maior parte das apresentações lá no Museu Capixaba do Negro. Fizemos algumas apresentações para um público super restrito e tal, mas o processo desse projeto foi interessante nesse sentido, porque a gente começa a experimentar uma coisa que era rara para a gente, que é ser ouvida. A gente achou aquilo muito legal. O diretor queria ouvir a gente, o dramaturgo queria ouvir a gente, e aí acabou que a gente também não sabia muito bem o que a gente queria falar, porque a gente queria falar tanta coisa. E aí, mas ainda assim foi esse processo um tanto quanto com essa figura, assim, o diretor, o dramaturgo, e nós, atrizes atuando, apesar de a gente estar falando de questões bem femininas nessa época. E aí foi esse o processo. Num segundo, quando a gente decide montar um projeto chamado Cartografia do Feminino na Cidade, aí, gente, aí a gente mergulha, aí a gente fala, não, peraí, galera, não pode, o processo não pode ser desse jeito, vamos mudar um pouquinho. E vem o Francis Wilker dirigir e o João Dias Turque para escrever. 2 homens novamente, gente. Isso aí é uma outra mesa, Dinho, vamos fazer uma outra mesa para a gente discutir isso. Mas está valendo. E aí foi um processo, aí sim, aí eu falei, cheguei num negócio que me interessa muito, cheguei num tipo de trabalho que me interessa muito, que é de escuta, de fala, de vamos criar juntos. O projeto surge Cartografia do Feminino na Cidade e para montar o espetáculo chamado Todas as Ruas Têm Nome de Homem. Lógico que esse processo foi longo até chegar a esse título e tal, mas aí nesse processo, e aí o que eu gosto muito de salientar essa questão da direção e da dramaturgia, que ela foi esse processo que o Dinho começa a falar assim, eu gosto dessa coisa de que está todo mundo contribuindo no mesmo nível. Não tem aqui, lógico, tem um olhar de fora, mas tudo ia casando dentro para que aquilo se tornasse uma obra realmente feita por muitas pessoas, né? Muitas pessoas no sentido de quem estava ali colaborando, né, mais fortemente. Então, a cidade passa a ser dramaturgia para a gente, o movimento, as questões feministas, os nossos próprios corpos, tudo isso e aí vai se juntando junto, né? Vai se juntando junto é ótimo, né, gente? Mas vai se juntando ao trabalho de cada um ali dentro. E isso essa questão que o Dinho traz também, pegar na mão e vamos. E eu falei, cara, a direção acho que vai por esse caminho. O trabalho que eu acredito vai por esse caminho, né? E aí o Willer fala, é um processo lento, né, gente? Qualquer trabalho que a gente tenha com pessoas é um trabalho difícil, né? Não é fácil, cada um tem uma questão, pensamentos diferentes, mas eu acho que trabalhar, principalmente a escuta e devolver isso de uma forma de interpretar isso, sabe? Ouvir, parar, pensar e depois a gente poder debater junto, em conjunto,
para mim foi muito interessante. Gente, eu estou igual ele, eu achei que eu ia falar pouco, já tem 2 minutos aqui para mim, mas tudo bem. Mas eu acho que é isso que eu queria trazer para vocês, assim, um pouco da minha experiência nesses 2 trabalhos, nesses 2 processos que foram muito importantes para mim, mas que eu descubro muito mais interessante e muito mais o que eu vejo hoje, no sentido de a arte que eu quero fazer, essa arte, vamos juntos, estamos no mesmo patamar, a gente quer criar, a gente quer... O nosso objetivo, pelo menos o meu, assim, estou falando nosso, mas a minha fala, é causar um encantamento e uma conexão com o público que eu senti a primeira vez que eu fui ao teatro. E a primeira vez que eu fui ao teatro nem chegou a ser uma peça. Chegou a ser o senhor Edinardo Pinheiro recitando poesias e eu, em lágrimas, falando, eu quero ser isso aí. E é essa emoção que eu senti naquele dia que eu gostaria de compartilhar com as pessoas que vão assistir os projetos que eu faço, e enfim. É isso, gente. Acho que eu falei até um pouco demais. Obrigada. Encerro aqui. Obrigado, Luana. Jim, Willer, vocês querem, e Luana, fazer considerações sobre a fala um do outro antes das perguntas? A Patrícia já lançou uma pergunta aqui, mas primeiro vou deixar o espaço para vocês, se vocês têm algum comentário a fazer sobre o que foi dito, querem complementar o que vocês disseram também. Bom, por mim, eu acho que talvez a gente possa partir para as perguntas e talvez nas perguntas a gente alinhave as falas uns dos outros, né, e tal. Talvez a gente possa amarrar isso juntos, eu acho. Eu também acho interessante porque dos meus incômodos em mesas é que geralmente sobra muito pouco tempo para o público participar. Então, como é um processo que é dialógico também aqui, eu acho que é bastante pertinente essa proposta do Dinho de também escutar o público, né, que está participando para ajudar a construir esse pensamento coletivo aqui. Eu também volto nessa questão aí, por aí. Concordo super, gente. Ótimo. A Patrícia Galeto, ela trouxe uma questão que eu vou ler para vocês, aí lanço para vocês abrirem o microfone. Na perspectiva de cada um, como a perspectiva de uma direção é atravessada pela perspectiva do público, seja em ensaios abertos ou em saídas à rua durante o processo criativo, para Willer, no caso da palhaçaria também, quais são os possíveis indicadores capazes de redirecionar ou confirmar uma linha de trabalho? Lanço aí para os diretores. Até a Luana também. Gente, posso começar? Apesar de não ser Pode, diretora? fica da Patrícia. Porque é difícil, uma pergunta difícil, mas eu posso falar da minha experiência, Patrícia, com os ensaios abertos, especialmente de Todas as Ruas Têm Nome de Homem, o quanto isso foi fundamental para a gente. Primeiro que, para quem não assistiu a peça, era uma peça que caminhava pela cidade, falando de questões sobre violência contra a mulher, sobre feminismo e tudo mais, e a gente circulava ali na Cidade Alta. A gente precisava que o espetáculo desse certo numa questão de tempo, porque a gente tinha, logo no começo da peça, a gente tinha 3 cenas acontecendo ao mesmo tempo. E o público escolhia qual cena ela queria assistir, e essa cena precisava começar num tempo e terminar quase no mesmo tempo, para que a próxima cena pudesse acontecer. E aí, nesses trabalhos todos, a gente teve uns 3 ou 4 trajetos, experimentando com o público. Isso foi fundamental para essa experiência, ouvir da plateia o que eles achavam foi fundamental. E aí também auxiliou, além do trajeto, auxiliou no que a gente iria, no discurso que a gente estava fazendo, no formato da cena que a gente estava propondo. Então, foi completamente, a opinião do público foi importantíssima, essa visão foi importantíssima para que a gente conseguisse
criar um espetáculo minimamente confortável, porque não era um espetáculo confortável, mas algo minimamente confortável para que a gente conseguisse que a plateia ficasse do começo ao fim, né? E eu acho que deu certo, porque no final a gente tinha sempre muito mais público do que no começo da peça. Então, eu acho que essa visão, nesse espetáculo especificamente, auxiliou muito, e eu acho que vale muito a pena. Nos meus projetos, pelo menos, eu gosto muito de ouvir o público e depois ter essa conversa com a equipe para saber como que a gente pode melhorar cada vez mais. É isso. Posso? Vou lá, então. Vamos lá, vamos lá. Eu compartilho dessa questão que a Luana traz, e aí acho que é importante a gente, pelo menos para a gente, o entendimento de que o nosso processo é um movimento de aprofundamento ao longo da nossa história. Então, é claro que hoje a nossa visão sobre a nossa experiência passada e que a gente entende como o teatro que a gente faz hoje, ele é muito diferente de quando a gente começou. E aí, a escuta, de um modo geral, do público, de quem trabalhou com a gente, ela é fundamental para trazer para a gente novos olhares. E aí, quando a gente percebeu isso, eu acho que um ponto importante para mim, eu acho que para mim, para a Vanessa, para a gente, enquanto Folgazões também, Goiás Árvore, foram as discussões do Aldeia Sesc, nas reflexões cênicas ao longo dos anos que a gente participou, tanto ouvindo as trocas e diálogos sobre os espetáculos de outros grupos, como também do nosso. Porque a gente sempre tinha a sensação, por exemplo, para a gente, que sempre o nosso trabalho sempre estreava inacabado. E, de fato, o tempo de produção dos trabalhos eles eram muito curtos. E essa fala do espectador, no caso do público, e principalmente das pessoas que estavam ali participando das reflexões como nessa função, né, de trazer uma análise, de provocar um diálogo de reflexão, foram fundamentais para a gente ter uma visão mais ampliada do nosso trabalho. E aí, a gente passou a adotar também para o nosso processo de criação a escuta do público nos ensaios abertos, mas tendo o ensaio aberto principalmente como um recurso de escutar aquilo que a gente não conseguia enxergar e que muitas vezes não agradava o público. Para a gente, era muito mais importante, num diálogo com o público no ensaio aberto, ouvir aquilo que não agrada do que aquilo que está bom. Né? Então, para a gente, o nosso processo de escuta do público, ele é parte pulsante dentro de também como uma voz que compõe a nossa construção do que resulta o nosso trabalho. Né? Então, do ponto de vista do trabalho teatral. Enquanto a palhaçaria, não há como não produzir, pelo menos dentro da minha visão, do meu filtro, um trabalho de palhaço sem a relação com o público. Né? Se no teatro, para a gente, isso é fundamental, na palhaçaria, isso é imprescindível. Não há possibilidade de pensar, porque, pelo menos na nossa perspectiva de trabalho de palhaço, que a gente vem de uma escola que tem o Rick como, para a gente, uma referência maior, existe um entendimento de que a relação do palhaço com o público, ela é que compõe a estrutura do que acontece no espetáculo. Sem o público, sem o diálogo do palhaço com o público, não há trabalho de palhaçaria, pelo menos esse é o nosso entendimento. Então, é fundamental, é fundamental essa participação do público, tanto no trabalho teatral, quanto no trabalho da palhaçaria. Ela é parte importante, integrante do que a gente constrói enquanto resultado. E aí, depois, eu queria convidar a Vanessa para falar de uma experiência que ela teve na montagem do América 2, que foi fundamental, inclusive uma fala da Luara, né, Vanessa? Depois, se ela quiser expor também isso, acho que seria bom. Vou fazer assim por ordem. O Dinho, acho que ele vai falar agora, né, responder essa questão da Patrícia. A gente tem uma nova pergunta, e aí depois a Vanessa acabou de fazer uma questão também aqui. Então, nessa questão, vou pedir para a Vanessa comentar também essa questão que você está trazendo, Willer.
Ela faz a pergunta dela, esse comentário dela para vocês, e aproveita e engata já fazendo esse comentário que você quer que ela compartilhe com todos. Pode ser só por uma questão de ordem para a gente organizar? Então a gente vai com o Dinho primeiro, né, Dinho? Pra você compartilhar aí com a gente sua opinião, suas questões. Beleza. Eu não... Eu não sei responder a questão da Patrícia. É claro que o público atravessa a gente, sem sombra de dúvida. Eu não sei quantificar isso. Por exemplo, nos ensaios abertos. E eu vou dizer uma coisa que pode ser perigosa, mas é o seguinte: na medida em que eu sinto uma certa segurança no trabalho, e segurança não é no sentido de dar certo ou não é no sentido de estar bom ou não, mas no sentido de esse trabalho expressa o que essa equipe quer falar sobre o assunto, eu tendo a pagar para ver. Isso ficou muito marcado no caso do Insone. Eu me lembro que quando a gente estava montando o Insone, certamente o resto do pessoal do grupo que está aí vai se lembrar disso, eu olhava para o Insone quando a gente estava chegando perto da estreia, e a gente chegou no dia da estreia, ainda fechando cena, né? Se não foi no dia, foi na véspera, mas enfim, foi esse processo aí. E eu olhava e eu falava, ninguém vai gostar disso. Isso só diz respeito assim, a gente, ninguém vai gostar desse negócio. No fim das contas, o Insone acabou sendo o espetáculo que possibilitou a gente rodar o país pelo palco giratório, teve uma enorme aceitação, tem gente que disse que quer ver o Insone até hoje, mas enfim, o que eu quero dizer estava lá, a gente olhava aquilo, a gente falava, ninguém vai gostar disso, no entanto, a gente também tinha segurança de que aquilo era o que nós queríamos dizer. Não é o que nós queríamos, é o que nós tínhamos a dizer. É o que nos foi possível construir, certo? Então, assim, o que eu quero dizer, talvez fosse um retumbante fracasso se nós estivéssemos certo, né? Ok, vamos bancar o fracasso, porque fazer teatro, claro, a gente está falando de uma concepção muito pessoal, novamente não quero generalizar, mas não se trata de agradar as pessoas. Fazer arte não é agradar as pessoas, né? A gente não faz teatro para ser amado. Para ser amado, a gente tem família, a gente faz amigo, né? A gente tem filho, enfim, cada um procura o seu caminho, mas é outra coisa. Então, claro, o público atravessa. Eu me lembro, esse trabalho não foi, o trabalho do qual vou falar agora, que é o Bom Sujeito, não foi pelo Grupo Z, mas foi com a Ivna, que também é do grupo, mas um trabalho do Cinema Flamengo, projeto pessoal da Ivna. E eu acho que o ensaio aberto, por exemplo, do Cinema Flamengo, foi bem importante para a gente, eu acho, tanto para mim quanto para a Ivna. Então, eu não estou dizendo, em hipótese alguma, que o que o público coloca, o que outras pessoas, colegas colocam, não seja importante e não nos atinja. Não é isso. Mas, por outro lado, também não é o parâmetro para necessariamente mudar algo. Não necessariamente, né? Eu acho que isso é um parâmetro quando o que vem como resposta bate naquilo, se encaixa, se relaciona com aquilo que a gente também acredita em relação ao trabalho. É isso. Dinho, eu acho que há um limite, né? Há um limite, uma verdade, assim, para dizer, essa verdade aqui eu vou, né? É o que eu quero falar. Eu acho que é isso. Você falou muito bem, Dinho.
A Cláudia Zanetti, pessoal, Cláudia Zanetti Nogueira enviou aqui uma pergunta. Gostaria de saber quais os maiores desafios do ponto de vista da direção sobre montar uma peça autoral ou montar uma peça que já existe, já foi montada posteriormente. Ela quer saber quais são os desafios de montar uma peça, seja autoral ou uma peça que já existe, está sendo remontada. Ela quer saber essa questão de vocês. O Dinho, no começo da nossa conversa, ele falou de ver Shakespeare, de diversas, por exemplo, Shakespeare, né, que você vai ver de uma diretora X, ou você vai ver uma montagem lá do século XVIII, enfim, fazer essas diferenças e tal. Então, acho que a questão dela vai por aí, né? Como é que é o desafio de montar, de estar lá naquele lugar de quem vai montar um texto novo, ou um texto que já existe. Ela quer saber isso. Bom, achei que o Willer fosse, mas eu posso começar. Montar um espetáculo é sempre um desafio, né? Fazer teatro é um desafio, fazer arte é um desafio. Mas, assim, eu não tenho medo de nada, não. E eu só monto o que eu só monto aquilo que eu acho que eu posso exercer o meu papel de artista criador. Então, não me interessa em absolutamente nada montar um autor, por mais que eu ache o texto maravilhoso, fantástico, nossa, que coisa incrível. Mas, se de alguma forma eu sentir que a relação com aquele texto, ou que a relação com aquele autor, ou que a relação com o detentor de direitos autorais pode me restringir em termos de criação, de experimentação, etc., a mim e a equipe que tá junto ali, ok, é lindo, mas deixa de me interessar no mesmo instante, né? Voltando àquilo que eu falei lá no começo, se o texto é hoje, e para mim ele é, mais um componente do espetáculo, como são todos os outros, para mim não tem essa primazia, sabe? É preciso ser fiel ao texto. Não, a gente tem que ser fiel à proposta que a gente tem, às coisas nas quais a gente acredita e ao que ao que aquela equipe monta, constrói, cria a partir daquilo ali, né? O Willer ia falar? Ou foi uma impressão do Dinho que ele ia falar? Estou pensando, assim, refletindo, né, sobre a pergunta. Eu acho que, independente se é um texto autoral, construído coletivamente, ou se é parte de um texto já consagrado, enfim, clássico ou não, eu acho que sempre há o desafio, né, de encontrar, dentro daquilo que você acredita e do que você quer dizer, o caminho para dizer o que você quer, como você quer dizer especificamente. Então, assim, eu acho que sempre é um desafio, não é algo simples, fácil, e é um processo que vai se dar na descoberta do fazer, assim. Eu acho que, independente de que texto você parta, né? Ou de que caminho você escolha. Não sei se eu respondi, mas... Luana, tem alguma consideração também? Gente, eu não tenho como contribuir com essa resposta, porque eu não tive muita essa experiência, né? Mas que é um desafio em qualquer sentido fazer teatro, então é isso. Deixa eu aproveitar, antes de ir para a questão da Vanessa, e falar aqui que o pessoal está falando que adorou Todas as Ruas Têm Nome de Homem. Eu também vi, adorei. Realmente uma peça muito bacana, muito legal.
O Dinho Também falou. gostei muito, me tocou profundamente. É bem interessante mesmo, bem bacana o espetáculo, o trabalho, tá marcado. A Vanessa, gostaria de ouvir dos convidados a relação de escuta e processo de diálogo no processo de criação nos grupos mistos, entre homens e mulheres. Como é que esse processo de escuta entre homens e mulheres na criação, né? E aí, Vanessa, o Willer está te convidando também a falar daquela outra questão sobre criação dentro do grupo, dentro do processo que você passou e passa com o Willer. Se você quiser, tá à vontade, fica aberta aí para abrir a câmera, microfone e poder falar dessa questão e daquela anterior também. Fala aí, gente! Gente, boa tarde. Boa tarde. Não, porque a gente está com dois computadores aqui na sala e eu fico com o meu microfone desligado para não dar microfonia. Eu queria contar, antes de eu fazer essa pergunta, que na verdade é uma provocação, mais que uma pergunta, né? Essa relação mista. Eu queria contar um caos, assim, inclusive a Patrícia Galeto, eu chamei ela para vir ver, para dar opinião, ela não veio, né, Patrícia? Me enrolou umas 2 vezes, mas tudo bem. A gente estava com o espetáculo montado já o ano passado, na pandemia, e a gente precisava fazer esse processo de troca, que já é muito comum nosso, do grupo, né, de convidar uma plateia. Eu acho que quando o Dinho fala assim, né, a respeito do que ele falou, acha que já o espetáculo já está mais denso, né, a gente também pensa nisso, assim, quando a gente apresenta ele, mas a gente tem uma escuta de uma plateia depois que a gente, principalmente dentro da palhaçaria, que a gente vê o tempo do espetáculo, em que momento que as pessoas riram, em que momento que não riram, como que eu estava aquele dia, né? Será que eu estava bem? Será que não riram porque eu não estava bem? Será que eu não estava no tempo? Então, a gente também tem que ter essa peneira. Mas tem uma escuta qualificada, né? O ano passado, a gente fez alguns ensaios que a gente chamou a cada ensaio umas 10 pessoas, de diretores, de amigos, e a Luara, ela veio para fazer fotografia, né? Lógico que ela estava aberta para falar, mas aí quando a gente terminou o espetáculo e fez a roda de conversa, ela falou umas coisas que deu uma virada de chave radical no espetáculo, assim, sobre que é um espetáculo com duas artistas, uma brasileira e outra venezuelana, e aí ela questionou a questão da língua, por que a gente não usava as 2 línguas, já que a gente falava de coisas dos outros países, de questões relacionadas ao próprio feminismo mesmo, e aí a gente ficou, assim, em estado de choque, assim, como que a gente não tinha visto isso, ela foi falando, e a gente anotando, muitas pessoas falaram, mas... e aí, por que eu falo da Luara, né? Que a Luara é uma grande artista, mas não é uma artista cênica, né? Acho que não sei se ela deve ter passado pelo teatro na vida dela, que a família toda é artista, mas ela trouxe algumas colaborações para a gente que foi chocante, assim, né? Mais que todos os diretores que estavam ali sentados, e eu falei isso para a Luara, chocante o que você traz para a gente. Então, também trazer essas pessoas que não tem nada a ver com o meio artístico, né? De vez em quando eu faço isso, eu trago até a minha mãe, é interessante. Aí, sobre a minha pergunta, é uma pergunta que eu faço, inclusive até para o meu marido, porque eu fui durante 9 anos integrante de um grupo que, na maioria desse tempo, eu era a única mulher. E dentro da nossa história, eu achava que a gente vivia um processo super horizontal. E com o tempo, com todas as minhas questões e meus enfrentamentos, até as minhas dores, né, eu fui vendo que não, assim, que e muitas vezes eu não era escutada. E muitos espaços para mim eram relegados porque eu preferia ser a pessoa, não que eu amo fazer produção, né, mas eu preferia às vezes ser a pessoa da produção do que a figura pensante ou a figura que dá entrevista, porque eu me embananava na hora de falar e eu ficava nervosa. Então, eu passei por essas situações, assim, e eu achava, como eu me sentia tão sozinha nisso, não tinha com quem compartilhar, depois eu fui vendo que no Brasil isso foi acontecendo também. Tem a Brava, que é um grupo que para mim é uma referência de São Paulo, hoje elas têm um núcleo feminino, porque mesmo o grupo deles sendo um grupo altamente radical politicamente, elas
entenderam que elas não tinham escuta. E não é porque os meninos da Folgazões eram maus, nossa, que machistas, mas eu acho que a gente está vivendo um processo, ainda estamos aprendendo, né, que a mulher, a fala dela sempre ainda é um pouco menos escutada, né? Aí eu vi isso na Brava, e eu também vi isso no grupo lá do outro de São Paulo, daquela menina até que toca sanfona, na União Olho Vivo, não. Pombas Urbanas. O Pombas Urbanas também. O Pombas Urbanas teve uma debandada, tem pouco tempo, de mulheres, assim, que não se, depois de não sei quanto, mais 20 anos, entenderam que elas não se sentiam escutadas e, né, formaram o núcleo delas. Então, eu gostaria de ouvir dos meninos como está a compreensão deles nesse momento, como que funciona, e também da Luana. É isso. Quer começar, Willer? Isso que ela traz da Folgazões, de fato, né? A gente, no nosso lugar de macho, né? De homem, por mais que a gente muitas vezes diga que não, a gente é extremamente machista, né? E aí eu acho que essa questão que ela traz hoje aqui dentro do nosso grupo, enquanto um grupo familiar, isso é uma discussão que a gente tem sempre, sabe? Porque a relação é bem conflituosa, mas é necessário que haja uma desconstrução mesmo em um olhar profundo sobre essas relações. E eu acho que a gente vem buscando, dentro de uma perspectiva dialógica, hoje, esse lugar de equidade, né? Então, tanto que no processo do América 2 eles me tiraram do processo. E eu fiquei pé da vida no começo, assim, mas, enfim, depois eu compreendi, e foi bom que elas tivessem me retirado do processo, porque eu pude ter um olhar até então também que eu não tinha, e elas tiveram mais segurança para assumir o trabalho, mais confiança, e depois elas me chamaram. Então, assim, não foi fácil, foi dolorido, mas é um processo que a gente está também aprendendo conjuntamente a lidar com isso e a superar uma estrutura que é cultural aí, que vem ao longo de muito tempo. Mas é um exercício. A Luana falou no começo, também na fala dela, do trabalho na confraria de mulheres, mas trabalhando com diretores e dramaturgos homens, né? Como é que você pode falar um pouco mais sobre isso, talvez? Como que era esse processo? Luiz, então, em todas as ruas, né, nos dois espetáculos a gente já tinha uma questão do feminismo, assim, mas todas as ruas eu acho que a gente começa a estudar e entender mais, né? Em mesas a gente ainda tem um processo um pouco ainda tradicional, antigo, mas a gente já começa a se ouvir. Mas o que eu queria falar dessa descoberta da gente poder falar. Isso era novo para a gente podia falar, a gente podia colocar as questões que a gente queria em cena. E aí, apesar de estar com dois homens dirigindo e escrevendo, eles tiveram muita sensibilidade e eu também acho que uma certa dificuldade em ouvir essas mulheres que estavam ali, mas eles foram muito generosos nesse sentido, de nos ouvir, de nos, né, de que a gente pudesse falar, assim, porque acho que isso também foi quase que um pré-requisito, assim, né, que a gente pudesse falar e sermos entendidas naquilo que a gente estava falando. Mas eu vou confessar para vocês que era um processo difícil até para a gente, porque era um momento que a gente estava descobrindo o feminismo. Eu acho que a Lud, não sei se ela está aqui ainda, talvez ela possa contribuir aqui também, já vou colocá-la no fogo aqui também. Mas era um momento que a gente também estava descobrindo isso. E eu vou falar para vocês, foi um processo dificílimo. A gente não estava acostumada a falar. A gente
é isso, Vanessa, a gente pode falar, né? As nossas questões podem, a gente pode colocar nossas questões, elas são relevantes. E eu fiquei tão... Gente, foi ali que eu descobri, para vocês terem uma noção de um problema que a gente teve, uma questão que a gente teve no grupo, logo quando a gente começou a fazer o processo, é que eu não gostava da palavra, eu não gostava de ouvir a palavra feminista. Olha que louco, né? Então, se era um aprendizado para mim, para a Lud, para a Tiara, para a Luciene, era um aprendizado para os meninos também, mas eles foram bastante generosos no sentido de deixar a gente à vontade. Isso também era uma questão durante o processo, né? Ter 2 homens escrevendo e dirigindo, isso também era uma questão. Mas naquele momento também a gente não conhecia e não tinha muitas pessoas que tivessem a linha de trabalho que eles tinham, mulheres com a linha de trabalho que a gente queria. Então a gente arriscou, mas foi um risco interessante e eu acho que depois disso, na minha visão, muda muito o que eu busco e o que eu quero, uma arte que eu quero fazer. E agora, tipo, eu quero falar, eu também quero ser ouvida. Acho que é isso. Jean, quer fazer alguma consideração também sobre isso, sobre a relação de homens? Eu tenho a impressão de que talvez seja sempre mais rico ouvir as mulheres envolvidas nesse processo, em relação a essa questão. Porque eu posso vir aqui falar, eu me esforço para aprender e eu estou isso, e não que não seja verdade, eu me esforço, etc. Mas e daí, sabe? É a voz masculina. Eu acho que inclusive porque talvez corre o seríssimo risco de eu virar e falar assim, eu acho que eu escuto as mulheres do Z. E talvez as mulheres do Z digam que não. E se elas disserem que não, mas, né? Entende? Então, eu tenho a impressão de que, nesse sentido, é mais interessante que elas digam. Mas, assim, tem uma coisa curiosa com o Z, porque a questão do feminino está presente no Z desde muito tempo, né? Quando nós montamos Dom Casmurro, por exemplo, a intenção era montar o Dom Casmurro, acabou não rolando, o processo foi para outro lado, mas a intenção era montar o Dom Casmurro pensando no olhar da Capitu, né? E pensar nas questões femininas a partir daquilo. Isso esteve presente, não foi o eixo principal. O Etc. e Tal é um espetáculo que hoje eu acho bem machista. Eu não tinha condição, nem eu, nem as mulheres envolvidas no espetáculo tinham, mas na época nós não tínhamos essa condição. Hoje é um espetáculo que eu acho bastante machista, eu não voltaria a fazer, porque tem esse processo de aprendizado, né? Para mim foi muito bacana também fazer cinzas de um carnaval e revoada, porque em cinzas estávamos eu e Nieve na dramaturgia e na direção, em revoada eu, Nieve e Carla na direção e na coreografia, e aí lado a lado com outras mulheres, numa posição, enfim, a gente ocupa a mesma posição, mesmo supondo que haja alguma hierarquia, né, que a gente não quer que, mesmo supondo que haja alguma hierarquia em relação à posição de dramaturgia, à posição de direção, haviam ali um homem e uma mulher dirigindo e escrevendo juntos, né? E aí são exercícios, né? É o que eu lhe disse, é aprendizado. Aqui.
A Nieva fez um comentário bem legal. A gente percebe, inclusive, na história recente do teatro, a pesquisa sobre as encenadoras e seus processos são pesquisas bem raras de se encontrar, né, nas nossas pesquisas. A Vanessa, aprender que pode falar. Na verdade, eu acho que eu sempre falei, mas minha energia para ser ouvida era muito maior. A Carla pediu aqui para falar. Carla Vandenbergen, abre aí microfone, câmera. Ei, pessoal, boa tarde, tudo bem? Sim, eu gostaria de falar sobre isso. Estou pensando aqui em todos os homens, né, que participaram do Grupo Z desde a fundação. Eu acho que eu vou falar só de mim, como da minha percepção, né, porque a gente sempre teve outras mulheres. Eu acho que de alguma maneira, ou eu fui privilegiada nesse sentido, ou o machismo está tão introjetado em mim de maneira que eu não perceba. Mas, assim, eu sempre me senti muito escutada e todas as minhas posições e as minhas falas normalmente muito consideradas, tanto artisticamente quanto no que diz respeito ao funcionamento do grupo e as relações e as decisões dos caminhos do grupo. Então, assim, eu posso dizer também, porque assim, o Dinho, eu e o Dinho, além de tudo, temos uma relação pessoal também, né? E, sei lá, o grupo acho que tem uns 24 anos, e eu acho que a gente também foi amadurecendo, e as coisas foram mudando nesse sentido do entendimento, de entender, né, os lugares de fala e etc. Mas eu sempre me senti muito ouvida, muito respeitada mesmo. Não só pelo... A gente começou, era o Dinho e o Leléo, depois entrou o Buni, depois a gente teve outro Léo, estou falando só dos homens, né? A gente tem o Eldon agora, e eu me sinto muito respeitada, eu acho que eu tenho um privilégio nesse sentido, sabe? Eu acho que é isso, gente. Eu estou realmente muito lesada pós-Covid. Muita dificuldade, estou falando sério. Dificuldade de conectar e tal. Mas eu acho que é isso. No processo da fuga, que o Dinho nem comentou, né, que era um texto aí que era um texto da Lê, o elenco, nós duas mulheres, convidamos mais 5 mulheres para contribuírem no processo de montagem todo e tal. E tínhamos o Dinho lá. E aí eu percebia o esforço, o esforço que ele fazia, porque ele era o único homem no processo. O Willer até riu, porque, pensa, a situação não é mole, não. Tinham 7 mulheres e ele. E ele numa posição, né, convencionalmente falando, que a gente já falou sobre isso aí, que é o que se chama de direção. Então, né, apesar da gente não trabalhar com essa concepção do diretor como papel central e tal, né, mas carrega isso, né? E eu acho que a gente conseguiu fazer isso fluir super bem. Ele ficava quieto lá escutando a gente. Depois, e nesse processo, por exemplo, da fuga, que aí a gente realmente levantou uma série de questões sobre o feminismo e tal, eu, por exemplo, me dei conta que eu tinha muita coisa enraigada, machista, em mim, né? Por isso que eu digo que, às vezes, assim, ou eu sou privilegiada ou eu não enxergo,
eu não me sinto oprimida, eu não me sinto calada, é um espaço que eu me sinto com voz. Eu acho que é isso, tem outras mulheres aí do grupo também, se quiserem falar. E se Nieve estiver aí ainda, a Nieve eu acho uma pessoa muito, muito boa da gente escutar. E nessa mesa, particularmente, por causa da história também dela na direção e de todas as outras histórias dela, né, com esse coletivo Elas Tramam, etc. Então, se ela tiver uma disposição de falar, eu acho que eu gostaria de escutar. Sim, antes de propor aqui a Nieve, se ela estiver ainda, a Ivna pediu aqui para falar. Então, Ivna, pode abrir o microfone, bem-vinda. Oi, tudo bem? Eu ia falar de um outro assunto, assim, apesar desse assunto ser maravilhoso, né? Não sei, talvez indiretamente tenha alguma coisa a ver, assim. Eu tive algumas experiências de direção, né? Poucas, todas fora do grupo, mas eu acho que talvez eu tenha ficado mal acostumada. Então, porque a gente aprende eu acho que a gente aprende um pouco pela experiência, né, que a gente passa. Então, assim, eu me entendo como que as minhas experiências de direção, elas vêm de uma escola da minha vivência dentro do Grupo Z, né? Independente de estar sendo convidada para dirigir um trabalho de grupo ou um trabalho de solo, ou um trabalho que é mais musical, né? Como eu já fiz direção de espetáculo musical. Então, eu fiquei um pouco mal acostumada nesse sentido de pensar uma horizontalidade e de pensar o que aquele material humano tem disponível para ser trabalhado, né? E não o que eu, enquanto contenedora de um saber, tenho a dar para essas pessoas, né? Mas aí a questão que eu trago é outra. É o inverso, é quando você chega para trabalhar como uma pessoa convidada em um grupo ou em um espaço cultural, né? Ou um solo, enfim. E existe uma expectativa dos intérpretes que estão ali de que você seja essa pessoa que contém o saber e que vai dizer o que é para fazer. E aí, quando você não faz isso cria todo um conflito. Eu estou falando porque eu vivenciei muito isso, estando como diretora convidada. E muitas vezes isso existe a gente consegue encontrar um diálogo possível e ir por esse caminho, ou um diálogo possível em que eu vista um pouco a carapuça da pessoa que vai conduzir, né? Porque a gente também fica nisso de encontrar os meios termos, né, das coisas. Mas, às vezes, eu acho que é uma cultura, né? Então, muitas vezes, isso cria um conflito. E, assim, eu já passei por situação que isso era um conflito irreversível e, no final, foi horrível. A experiência foi horrível. Então, tem isso, assim, do intérprete ou da pessoa que te convida, né? Ter uma expectativa de que você seja a pessoa sábia que vai conduzir um processo com muita sabedoria, e aí aí eu chegando no papel de diretor e falar, eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer com isso que eu estou vendo aqui, calma, vamos fazendo, e daqui a pouco talvez a gente chegue a algum lugar, e isso causa muita aflição em muita gente. E aí eu digo real, que eu fiquei mal acostumada, porque a minha escola de aprendizado dentro do Grupo Z como diretora, né, que a gente observa, vivencia e depois a gente reproduz isso de uma maneira própria, claro, autônoma, mas que eu queria falar um pouco desse outro lado, assim, né, e muitas vezes como professora também, né, porque eu acho que muitas vezes o papel do diretor tem um pouco a ver com esse papel do professor, né? Então, esse professor que também tenta não se colocar nesse lugar do detentor de saber que
vai passar alguma coisa, mas uma pessoa que vai conduzir um processo e um caminho, né? E muitas vezes o aprendizado é mútuo, mas às vezes você chega na sala de aula e tanto a direção da escola quanto o aluno, ele parece que ele deseja isso, né? Ele deseja essa figura de poder, assim, né? Então, é muito doido isso. Então, eu acho que também tem a ver com a gente encontrar os espaços em que talvez a gente consiga ser assim e dizer não, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de dizer não, mas aprendendo a dizer não e aprendendo a dizer esse trabalho não é para mim, esse espaço não é para mim. Obrigada pelo convite, mas não é, né? Então eu queria falar um pouco desse outro lado, assim. E a Vanessa está falando aqui, né? Eu acho sim que também tem esse papel, essa coisa de ser uma mulher na direção, né? E sim, já passei por situações de que eu falava A e as pessoas falavam não, e depois uma outra pessoa falava A e olha que legal, e eu, show, é isso. Então, é mais ou menos nesse sentido, assim, que eu queria falar. Miele, fala sim, porque eu acho que você tem coisa para complementar aí sobre essa questão das mulheres na direção. Obrigada, foi muito bom ouvir vocês. A Vanessa falou que cai muito no comentário da Luana, né, que ela falou de aprender a falar, né, o ouvir, né, faz parte desse papel do intérprete e do diretor também, né, um ouvindo o outro e os caminhos vão se construindo, que tem a ver com isso que a Ivna estava falando, né, como se houvesse o diretor fosse um oráculo, não é nada disso, está todo mundo aprendendo os caminhos e assusta muito quando você ouve a frase, eu não sei o que isso vai dar. Não sei para onde isso vai. Como se o diretor não está abandonando, ele só está ali compartilhando suas emoções, seus sentimentos. Vamos junto, tá? O medo também, né, do diretor chegar e falar assim, pode ficar muito ruim. E aí a pessoa que te convida fala assim, como? Não, tem que ficar muito bom. E você fala, não, mas eu não sei se vai ficar bom, a gente tem que aceitar a possível derrota também. Exatamente. Quase assim, um climão, né? Climão, e eu não consigo, eu falo. Causa um problema. Aí posso falar rapidinho do negócio que eu lembrei? Claro. Posso falar rapidinho? Primeiro eu não falei o nome do Lu, né? Que foi um homem que também passou na companhia. Super me escutava também. Eu lembro que teve um momento, assim, insônia, a gente estava dirigindo, porque aí mas é uma outra coisa. Não é esse, ele, assim, não esperava mesmo, porque o processo do Z, a gente na direção não traz pronto, nunca traz, etc. Ele não esperava a coisa pronta, mas a coisa estava empacada, não saía. Aí ele chegou uma hora e falou assim para mim, Carla, pelo amor de Deus, faz a coreografia toda certinha aí, já traz ela pronta para a gente, resolve isso, pelo amor de Deus, que eu não estou aguentando mais. Você é boa, falou assim para mim. E aquilo ficou tão marcado, porque também mas isso é uma angústia no processo, mas é diferente do que você está falando, né? E rola muito isso mesmo. Mas só mais um comentário aqui da Vanessa. Somos educados, como diz Paulo Freire, numa educação bancária. Isso reflete o nosso fazer artístico, né? A Nieve concorda. Gente, não tem mais nenhuma pergunta aqui, então a gente também tem mais 10 minutinhos, 12 minutinhos. Vou abrir para as considerações finais aí dos nossos convidados. Dinho, quer falar, Dinho? Chama a Nieve aí. Nieve, cadê Nieve? Ela falou que estava super contemplada na fala. Cansei de chamar, ela não está querendo. Não, se ela não quiser, ninguém é obrigado a nada, mas seria bom escutá-la. Deixa eu só interromper, desculpa aqui. Cadê Carla? Eu já tive em outros momentos trabalhando com Carla, né, na Fafi, e eu acho que você tem algo que é bom para você, que tipo, você respira para falar. Então, tô vendo aqui, qualquer macho vai te ouvir, porque você tá falando devagarzinho, você não irrita, você fica, entendeu? Então, assim, olha eu falando, nem respira, olha você falando.
Entendeu? Então, assim, isso já cai uma diferença muito grande. Ei, gente. Olha ela! Tive que levantar, né? Sair debaixo da coberta. Teve. Falei, então tá, né? Falar só assistindo. Não, eu acho que eu me senti muito contemplada, né, em todas as falas, assim. E aí eu também fazer esse exercício da escuta também, né? Porque no lugar da direção a gente fica muito nesse lugar do espera, como a Ivna colocou, esse lugar do comando sempre, né? Então essa relação ditatorial, ela ainda é aquela coisa do desejo do oprimido. É o desejo do oprimido se tornar opressor, mas aí é o desejo do oprimido, o desejo de ser oprimido, na verdade, né? Porque parece que você tem que dizer tudo, né? Então, propostas como no processo colaborativo, como eu trabalho, como eu sei que o Zê trabalha também, às vezes assusta muito, né? E isso que a Ivna falou, isso é total, assim, que quando sou convidada para fazer algum trabalho, se espera que eu venha com uma fórmula pronta, né? Tipo assim, eu quero conhecer a sua direção. Não existe uma fórmula pronta. O trabalho é o que a gente vai construir aqui junto, né? Então, esse trabalho, ele vai... Não é só o meu trabalho, né? É o nosso trabalho, né? Então, eu acho que é muito... eu acho que é muito parte desse lugar, assim. E acho que ainda não é um lugar que estamos em pé de igualdade, de visibilidade, de pesquisa, de nada. Está muito distante. Esse lugar de falar, e aí um homem repete, como a Ivna colocou também, a ideia colocada, eu vivo isso o tempo todo, em todos os ambientes, né? Em todos os ambientes. Por isso que eu criei o Elas Tramam, sair. Então aqui a gente vai falar o que a gente quiser falar, né? E na hora que a gente quiser, como a gente quiser e se a gente quiser, né? Então é muito desse lugar, então. E eu vou só fechar, porque eu acho que o papo foi muito gostoso, assim. Foi muito gostoso ouvi-los. E é isso. Saudade de vocês. Sabe uma coisa que eu saudade. estou pensando aqui, Luiz? Posso falar rapidinho? Claro, pode falar. Eu acho que agora a gente pode ter uma soltura, né, com relação aos microfones. A gente está finalizando também. Eu acho que o que eu percebo é que no nosso papo de hoje a gente tem visões similares. A gente não teve aqui nenhuma visão divergente no sentido, por exemplo, do papel do diretor, né? Dessa hierarquia, diretor acima, e fiquei pensando como seria ter trazido ou ter alguém aqui assistindo que fosse colocar que tivesse outra concepção no sentido desse processo de trabalho, etc., para ver como isso seria. Mas o fato é que aqui entre nós há um consenso, parece, né, com relação ao papel do diretor como um colaborador, como todo o resto, a importância de dar voz também às mulheres e tal, apesar da gente não ter certeza se isso de fato acontece, né? Me pergunto sempre. Mas é isso, fiquei pensando como teria sido, sabe? Colocar uma pessoa que não, direção, eu faço assim, eu mando entrar, eu mando passar, eu mando, né? É como eu quero. Eu também decido aí como é que o cenógrafo vai fazer, bobear, vai só executar o figurino que eu mesmo vou, né? Botar no pau. A gente não trouxe ninguém para botar no pau. Tem um monte. Botar isso na mesa. Mas posso falar? Tem uma coisa que é o seguinte, duas coisas que eu quero falar. Primeiro é o seguinte, sobre essa história, às vezes tem o machismo, tem, é claro que tem, não tenho dúvida, né? Se eu digo, por exemplo, eu faço um exercício para ouvir as mulheres no grupo, etc., eu não tenho nenhuma ilusão de que eu seja, sabe, o ser iluminado que está livre do machismo estrutural ou das minhas
questões subjetivas, ou não só nessa questão da relação com as mulheres do grupo, né? Eu não quero ser um diretor autoritário, eu também não tenho ilusão de que eu, como qualquer outra pessoa, esteja livre de qualquer resquício de autoritarismo. Não se trata disso, né? Eu acho que é uma questão, assim, é buscar construir um outro espaço, porque aí também se entra numa que a gente diz que, não, eu escuto. Aí já fudeu, porque, né? Porque aí já não tem espaço. Mas, assim, em relação a essa coisa da Carla, eu acho ótimo que a gente não tenha tido grandes divergências nesse sentido, porque, assim, me sinto muito bem por estar aqui com vocês. Adoro o Willer falando sobre um teatro a partir da perspectiva de um recorte de classe dentro do que o capitalismo nos coloca, etc. Gosto muito disso. E gosto de não ter divergência nesse sentido, porque, embora a divergência seja enriquecedora, é tão horroroso esse momento que a gente está vivendo que eu não quero ninguém aqui para dizer que tem que ser autoritário, sim, sabe? Talvez isso seja um paradoxo, talvez sou eu autoritário, mas foda-se, eu não quero mesmo. Não é hora de dar espaço para esse tipo de coisa. Não é hora de brincar com essa gente. Então, é muito bom que nós estejamos aqui, podemos ter divergências e discordâncias, mas que tenhamos, no mínimo, essa base comum para, sabe? É hora da gente falar isso entre a gente para também poder falar para fora. Luiz, eu acho que você está falando, mas seu microfone está fechado. Um monte de coisa. Perdão, oi, eu falei um monte de coisa sem áudio. Eu falei que isso já parte da lista de convidados para esse projeto do Grupo Z, que são pessoas caras ao Grupo Z, e com ideias em comum também, né, que compartilham ali do mesmo campo de ideias. A Luana, o Willer e os próximos convidados que virão estão aí dentro disso, contemplados nisso que o Jim falou, né? Realmente tem um momento que não. Cada vez mais, inclusive. Gente, a gente tem pouquíssimo tempo para a gente encerrar, então eu quero abrir para os nossos três convidados encerrarem, fazendo uma fala final. Muito obrigado pela presença, por aceitarem esse convite do Grupo Z, de estarem conosco. E eu deixo o microfone aberto para a Luana, depois o Willer, e a gente finaliza com o Dinho. Pode ser? Ai, gente, eu só tenho a agradecer. Que felicidade estar aqui. Vocês nem imaginam. Um momento de paz. Um momento de paz em 1 ano e tantos meses. Obrigada. Obrigada de verdade, gente, de coração, o convite, o carinho. Eu sou uma fã de vocês todos aqui. Assim, eu acompanho o trabalho, acho que da maioria aqui. Obrigada mesmo. E só para não deixar sem fazer uma provocação, a Evina falou, eu não sei dizer não, eu queria lançar depois para as mulheres, a gente continua o papo nas redes sociais. Se dizer não está sendo um pré-requisito assim, de ser mulher, porque eu também tenho uma dificuldade danada de dizer não. Eu estou achando que isso vem de uma construção da nossa educação, assim, né? Dizer sim para tudo. E eu acho que talvez na direção isso também se reflita um pouco. E também trazer aqui uma outra questão, que não só o olhar de quando a gente dirige, porque assim, eu só tive uma pequena experiência mas em direção, mas o que eu falo, tem um olhar de quem está dentro do processo, mas quem está de fora, quando a gente olha algum grupo, fala assim, quem é o diretor do grupo, tal? Deixei sem querer, gente. Esse olhar também de fora, às vezes do público, às vezes nós em relação aos outros. Então, acho que a gente também pode pensar nisso. E, mais uma vez, gente, muito obrigada, muito obrigada. Se cuidem todos para que a gente, eu espero que em breve a gente possa se encontrar e fazer a mesa num bar, de preferência. Willer, com você. Oi, gente, eu estou aqui emocionado assim, com essa possibilidade.
é muito bom poder ouvir e respirar um pouco de humanidade, assim, sabe? Pena que a gente é uma ilha, né? A gente não é perfeito, mas, assim, eu acho que momentos como esse trazem um suspiro de esperança, de possibilidade de uma vida que ainda é possível dentro desse contexto desumano que a gente está inserido, assim. Então, vocês, hoje, contribuíram muito para eu acreditar numa possibilidade de um mundo diferente do que está sendo imposto para a gente. E poder ouvir vocês, estar nessa tarde aqui hoje, é um momento ímpar, assim, nesse contexto de pandemia. Minha gratidão a todos vocês, admiro muito cada um que está aqui. As mesas tem muita gente que não está aqui boa, mas as mesas estão maravilhosas, assim. E eu só tenho também a agradecer muito pela existência do Grupo Z no Espírito Santo, pela existência da Nieve, do Repertório no Espírito Santo, pela existência do Confraria, da Luana no Espírito Santo, pelas proposições de mundos diferenciados que vocês trazem dentro do nosso Estado. Obrigado, de coração, um beijo grande, e estou muito, 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 muito agradecido. Então, gente, eu também vou agradecer, né? Claro. Mas eu agradeço duplamente, porque agradeço por estar nessa posição, né, de estar integrando a mesa, mas agradeço também como integrante do Grupo Z, pela presença de todo mundo. Parece, não só parece, né? Muito lugar essa história do lugar comum, mas eu tenho a sensação de que nesse tempo de pandemia e dessa merda toda que está rolando no país e no mundo, de fato ganha um outro sentido da história. Muito obrigado por vocês estarem aqui, muito obrigado por nós estarmos juntos, assim. É lugar comum, mas eu tenho a sensação de que nesse contexto ganha outra significação. E então, muitíssimo obrigado, assim. Fico emocionado também, sobretudo, com a proposta do bar. Eu já acabei os antibióticos, em breve eu posso beber. Gente, obrigado. Em nome do Grupo Z, a gente agradece a presença de todos vocês, pelas contribuições, pelas falas, em especial a Luana Eva, ao Willer Lassas, ao Fernando Marques. Convidar vocês para participarem da próxima mesa, que vai ser no sábado. A gente ia realizar uma mesa amanhã, mas tivemos um probleminha de saúde, que espero que se resolva logo, e a gente vai transferir essa mesa para o fim do mês. A gente está divulgando já daqui a pouco na rede social do Grupo Z, quando vai ser essa próxima mesa. Então, a mesa seguinte, que nós já temos agendada e confirmada, é no sábado, às 16 horas, Mulheres na Dramaturgia, com a Lê Bertoli, com a Lorena Lima e com a Nieve Matos, que vai falar do início ao fim, desta vez, com certeza. Muito obrigado a todos vocês. Carla quer fazer um encerramento? Não, quero falar que o Dinho falou que nesse momento de pandemia é especial falar, agradecer por estar junto e tal, e ainda mais depois de ter sobrevivido ao Covid, estar saindo do Covid, né? Tem uma hora você pensa, será que vamos? Né? E é isso. Que bom que estamos aqui. Que bom, e vamos que vamos. Boa noite, pessoal. Prazer estar com vocês. Boa noite, um beijo a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Saudade de Tchau. Tchau, Nieve. Tchau, amor. Tchau, Vanessa. Gostei muito da sua participação. Também gosto muito de te ouvir. Nossa, Carla, você sempre parece uma sábia, assim, sabe? Andando, assim, desde cedo. Você faz as pessoas te ouvirem, você ensina muito. E deixa eu só, agora só a gente. Você vê, quando eu fui falar de experiências, aí eu recorro lá a grupos de São Paulo, e eu sofro tanto quando eu tenho que fazer isso, cara. Sempre na minha vida recorrer a grupos de São Paulo, assim, é tão bom
ouvir vocês falam, dentro do grupo Z existe uma experiência, porque a gente nunca sabe, é uma coisa muito íntima do... Eu tô falando, É tá me ouvindo? íntimo. Íntima do grupo. Né? Eu ter relatado hoje que eu demorei anos para entender que a minha escuta, eu gastava muita energia na minha escuta, e eu só fui entender quando eu fui encontrar outros grupos de mulher, então, em outros lugares. Então, olha como é que isso foi importante para mim hoje estar com vocês. Né? E tipo, pensando assim, nossa, olha, que eu estou brincando muito com isso no seu tom de fala, no seu tempo. Muitas vezes é isso também, né? Aprender a falar, mas o tom que se fala, eu me cobro muito disso, né? Quando eu te vejo, eu falei, olha, tem muito a ver a forma como que se coloca, né? O tom que se coloca, a forma como que se respira, né? É uma conquista também, né? Ô, Vanessa, não estou ouvindo ela, tá? Eu acho que cada um é de um jeito mesmo. Não sei, vou pensar sobre isso que você está falando. Mas não, isso não parece o principal. Mas é importante também. Eu adoro te ouvir falar. Mesmo rapidinho, mesmo do seu jeitinho. É bom assim. É bom como é. Fala coisas interessantes, coisas, sabe? É bom como é. Mas é muito importante a gente começar a se referenciar. Por isso que eu perguntei, ó, vai para o YouTube, né? Porque isso é um documento que a gente criou hoje aqui. Olha, eu faço dessa forma, eu faço dessa. Eu pergunto muito para os grupos, assim, até hoje. Como que você resolve esse negócio aqui, né? Porque sempre a gente está sempre aprendendo e reconstruindo. O grupo de teatro é um eterno aprendizado, né? E é bom de todo mundo falando, ainda mais daqui, assim, a gente tem que se fortalecer muito aqui para parar de ficar falando esse povo só de São Paulo. Beijo para vocês, gente. Tchau. Beijo, gente. Beijo. Queria muito ter participado mais.